Chega mais galerinha rubro-negra, vamos ver aqui o Tá Na Área e o que esses comentaristas têm a dizer sobre Flamengo e Bahia. Eles pisam em ovos, como sempre, para falar do Flamengo jogando com o europeu. Falaram que ia perder, não sabe o resultado, como seria contra o Chelsea. E agora? Crédito demais ao Sport TV, Grupo Globo, o link é abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e eu agradeço, beleza? Compartilha, comenta, dê sua opinião, vai ser recíproco e bora lá. Da Copa do Mundo de Clubes, que telão bonito aí. Todo mundo classificado, os 4 brasileiros, argentinos não, brasileiros sim, os 4 aqui, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, já com essa certeza de que teremos um brasileiro nas quartas de final. Flamengo que joga em Miami no domingo às 4 horas da tarde contra o Bayern. Vamos dar uma olhadinha também na campanha do Flamengo até aqui, repassar esses 3 jogos nas oitavas, na fase de grupo que levou o Flamengo a essas oitavas de final contra o Bayern de Munique. Flamengo que começou, estreou a competição justamente no confronto contra o Chelsea. Já a gente vai colocar a imagem aí para você dessa campanha rubro-negra. Começou já no primeiro... Começou vencendo o Esperance, primeiro vencendo o Esperance da Tunísia por 2-0. Depois, sim, o confronto contra o Chelsea, a vitória por 3-1. E encerrou já classificado contra o Los Angeles FC, empatou em 1-1. São 6 gols marcados, 2 gols sofridos. O Wallace Ian, com 2 gols, é o artilheiro do time. Líder de assistências, o Jorginho tem 2 e o Plata também. E jogadores pendurados, era sobre isso também que o Bruno Henrique falava. Plata, Gerson e Pulgar, além dele, podem desfalcar o Flamengo numa virtual partida de quartas de final se o Flamengo passar pelo Bayern de Munique. Mas tem primeiro esse desafio no domingo. E o Bruno Henrique, a gente ouviu há pouco, falando sobre, claro, querer entrar para a história, a importância desse jogo para o rubro-negro. Bastos é um jogador que a gente imagina titular nessa partida contra o Bahia. O que você está pensando do Flamengo, do Felipe Luiz, para esse jogo de domingo? Bruno Henrique, ele quer entrar para a história não, né? Ele já está na história do Flamengo, né? Ele é um cara, assim... Se tem uma era Gabigol, tem uma era Bruno Henrique também, porque é um jogador decisivo, o jogador que mais ganhou título com a camisa do Flamengo. Então, dito isso, eu acredito que não vai começar o jogo. Não? Eu acredito que vai um time parecido com o que foi o jogo contra o Chelsea. O Flamengo, ele é um time que não vai se defender, obviamente vai se defender, mas não vai jogar por uma bola, vai tentar agredir. O Felipe Luiz vai estudar a melhor equipe para esse jogo. Acredito que vai com a Arrascaeta, inicia o jogo com a Arrascaeta. Não sei, acredito que vai o Luiz Araújo de um lado, vai com o meio campo muito forte com o Jorginho, Gerson e Pulgar. Então... vai um time bem parecido com o que foi o Chelsea. Logicamente, o nível de enfrentamento é outro. O torcedor do Flamengo não aceita o time jogar por uma bola. Quer que o Flamengo ganhe o jogo e ganhe com autoridade, obviamente. Mesmo sendo o Bayern de Munique do outro lado. Mesmo sendo o Bayern de Munique do outro lado. A gente escutou o torcedor do Flamengo dizendo que o Flamengo vai ganhar de 3-0. É isso. O torcedor do Flamengo tem muita confiança na sua equipe, tem uma qualidade técnica muito boa. O Flamengo, para mim, é um dos melhores times sul-americanos, se não for o melhor, mas que o nível de enfrentamento é outro. Não acredito que vai jogar por uma bola e não acredito que o Bruno Henrique vá começar a titular. Vai um time bem parecido contra o Chelsea. Pode começar a titular, obviamente, mas é um Flamengo que vai com muita esperança de conseguir essa vaga. E com certeza, se repetir o nível de atuação que teve contra o Chelsea, o torcedor do Flamengo pode sim ficar muito otimista, porque a fase de grupos do Flamengo como um todo foi muito positiva nesse sentido. Vamos fazer contato com o Richard Souza, diretamente de Orlando. O Flamengo está treinando nesse momento e o Richard Souza traz informações ao vivo aqui no Tá Na Área. Onde está Richard Souza? Está sempre num ótimo cenário. Bem-vindo, amigo. Boa noite para você. Fala, Bené, amigos do Tá Na Área. E os jogadores já estão no gramado fazendo um aquecimento. Deu para ver que todo mundo que está ali são os que estão à disposição do Felipe Luiz, né? A exceção é o Nico de la Cruz, que continua sentindo dores no joelho esquerdo e aí tem uma participação incerta nessa competição, ele que ainda não conseguiu jogar na Copa do Mundo de Clubes. Jogo grande, né, pessoal? E o Bruno Henrique fala sobre isso também, vocês rodaram algumas respostas. Uma das respostas dele, ele cita, a gente tem para mostrar, né? Que ele fala, ele tenta explicar o que rola na cabeça do Bruno Henrique
nos momentos desses jogos decisivos, desses jogos de grande porte. Vamos dar uma olhada só numa das respostas. Eu acho que não. Como eu falei, eu procuro sempre dar o meu melhor, cara. Nesses jogos assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente. Eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro, laterais, que eu posso jogar de ponta também, que eu posso enfrentar pela frente. Então, com a minha experiência também, velocidade, cabeceio, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. O Bruno também falou, né, pessoal, sobre essa questão do enfrentamento contra um europeu, né, que diferentemente do que era o formato do Mundial de Clubes, né, que o jogo contra o europeu seria ali sempre uma possível final, que o Flamengo já teve a oportunidade de enfrentar o Chelsea na fase de grupos. Então ele acha que baixou um pouquinho aquela ansiedade, aquela expectativa do jogo contra o europeu. Mas ele disse o seguinte, que acha o Bayern de Munique muito melhor do que o Chelsea. Diz que o Flamengo tem que tentar repetir aquele desempenho, mas que o adversário é um adversário mais forte. Olha só. Todo mundo correndo, se ajudando. Dependendo de quem é mais velho, quem é mais novo. E esse é o espírito do time, é o espírito que a gente não negocia, o Felipe também não negocia. O Felipe cobra bastante, que a gente tem que jogar com intensidade, que a gente tem que jogar todo mundo correndo, se ajudando, porque assim a gente consegue ganhar jogos diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern. Acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, cara, vai ser um grande jogo e, como eu falei, espero que a gente seja numa tarde iluminada e que a gente possa vencer. Então é isso, pessoal. O Bruno Henrique falou várias vezes na questão da velocidade, que ele acredita que o segredo contra o Bayern também pode passar por aí. Um time mais rápido, mais pressionante na saída de bola do adversário. E aí vocês estavam, né, no debate, o Felipe inclusive falando que acredita na presença do Arrascaeta. O Felipe Luiz... depois do jogo contra o Chelsea, ele disse que treinou o time sem o Arrascaeta e com o Bruno Henrique na equipe titular. Mas ao mesmo tempo, ele já disse que o Arrascaeta precisa cada vez mais de ritmo, cada vez mais estar em campo, né? Que ele vai conseguir alcançar o melhor nível físico dele nos jogos, jogando. Então a presença do Arrascaeta contra o Los Angeles levanta essa questão de será que joga, será que não, mas o Felipe vem dando indícios aí de que a cabeça dele tá um trevo, tá pensando na estratégia, nas possibilidades, e ele já repetiu várias vezes que pensa no Flamengo de acordo com o adversário, mas, como disse o Bruno, sem negociar, sem abrir mão das convicções dele. Então, acho que nos próximos dias vamos ter mais algumas pistas das possibilidades que o Felipe Luiz tem para armar essa equipe do Flamengo. O Flamengo está fazendo o segundo treino aqui em Orlando. Ontem foi treino para quem não começou a partida, né? Contra o Los Angeles. Então, um treino com praticamente todos os titulares. Amanhã mais uma atividade e a equipe vai ficar aqui até o sábado, né? Treina de manhã também aqui e viaja à tarde para Miami para o jogo contra o Bayern de Munique. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para trás para não perder nenhum detalhe da atividade. O Danilo está pertinho aqui de mim, ele que vem
de 2 partidas seguidas, né? O Danilo lembrou que quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, ele não jogava desde 1º de junho. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas jogou 1 minuto contra o Paraguai. Então ele disse que teve que fazer um reforço físico para poder estar disponível em alto nível para o Filipe Luís, treinar até um pouco além essa questão física para estar disponível, e jogou contra o Chelsea muito bem, também jogou contra o Los Angeles FC. O Plata, sobre o Plata, né, já que a gente está nesse debate de será que pode começar como titular, o Felipe já disse em entrevistas que o Plata pode jogar aberto, pode jogar como falso 9, pode jogar mais centralizado, mas disse que prefere o Plata como camisa 10, ali como ele joga na seleção equatoriana. E isso acaba também levantando aí essa possibilidade de repente o Plata fazer essa função mais centralizado no lugar do Arrascaeta, por exemplo. Possibilidades, pessoal, não temos indício nenhum até este momento de que vai ser feita essa mudança, tá? É importante ressaltar isso. O Luiz Araújo, destaco ele porque é o jogador que mais jogou pelo Flamengo nessa temporada, né? São 32 partidas e a gente percebe o Luiz Araújo muito potente fisicamente. É um jogador que cresceu demais e tem se destacado, tem chamado muito a atenção durante essa Copa do Mundo de Clubes, amigos. Tá certo, Richard. Obrigada pelas informações, então, direto de Orlando, Miami, Flamengo joga no próximo domingo, então, contra o Bahia. Rapidinho, só porque trazer aqui pros nossos... Para ao vivo os nossos bastidores, né? O Basti já falou que acha que Bruno Henrique não deve começar jogando. O Richard trouxe algumas informações. Mariano falou, não, acho que talvez comece com o Bruno Henrique, você imagina. Eu tenho 2 palpites. O primeiro é que o Bruno Henrique joga e o segundo é que o Pedro não começa jogando. Agora, a minha dúvida é, exatamente, se o Bruno Henrique entra no lugar do Arrascaeta, e aí do meio para frente é praticamente o mesmo time que começou contra o Chelsea, né? Com o Gerson de um lado, Luiz Araújo do outro, Plata e Bruno Henrique na frente, com Pulgar e Jorginho como os volantes, que é um time de muita intensidade, muita velocidade, com essa capacidade de pegada no meio-campo, mas também de velocidade. Eu acho que o jogo do Flamengo vai passar muito por isso, por conseguir esticar a bola para aproveitar a velocidade contra zagueiros que não são zagueiros rápidos. Imagino o Jonathan e o Pamecano. O Pamecano até é um zagueiro um pouco mais rápido, mas está vindo de um tempo de inatividade e lesão na temporada passada. Ou se ele entra com o Bruno Henrique como essa espécie de falso 9 e aí no lugar do Plata. E aí você teria o Arrascaeta como esse jogador mais central, Luiz Araújo de um lado, Gerson do outro e o Bruno Henrique na frente. A minha dúvida é essa, mas os meus 2 palpites são esse, que o Bruno Henrique começa jogando e que o Pedro começa fora. Segue na expectativa, então. Temos dias para saber essas escalações, não só do Flamengo também, o enfrentamento entre brasileiros, Botafogo e Palmeiras, tudo lá no GE. Globo e ao longo aqui, né, desse restante de semana, não tá na área também. No Sport TV News. Bom, rubro-negros, o vídeo vai sair e você vê que o time tá bem afiado, você vê pelas respostas do BH. Não importa se é mais velho, mais novo, um vai cobrindo o outro e BH diz que fica cego, não vê nada. Ele quer dizer que fica 100% focado no jogo. Jogo grande, né? Agora esses 2 comentaristas são muitos voláteis. Esses comentaristas são muito voláteis. Esse aí falou que o Flamengo poderia perder pro Chelsea. Depois não. Agora eles estão pisando em ovos. O torcedor flamenguista não gosta disso, que jogue por uma bola, aquelas conversinhas. Presta atenção qual vai ser os comentários deles depois de domingo, quando o Flamengo ganhar do Bayern com autoridade. Presta atenção, porque o Flamengo não vai mudar o jeito de jogar, vai ficar com a posse de bola também, a briga vai ser feia, os 2 times. E o Bayern joga e deixa jogar, deixa. Simples. Vai ter jogo e a gente vai passar. Nossa, tá no script, a gente vai pegar os maiores do mundo. Bayern, possivelmente PSG, possivelmente Real Madrid e depois o City na final. Cara, a gente ganhou uma Champions. Se a gente ganhar esse Mundial, uma Champions, pode levantar a orelhuda que isso é certeza. Depois do chaveamento completo hoje, né? Mas enfim, é acreditar e vai dar certo. Porque domingo promete. Meu Deus, tá demorando demais. Tá demorando demais, tô ansioso. Aqui é rubro-negro.
vive e respira Flamengo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e a gente agradece. Compartilha, comenta, dê sua opinião, é importante e vai ser recíproco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.